costa ocidental está de grande esta tarde. Temos connosco Pier Luigi Bragalia. É nem mais nem menos que o italiano da Feijão Grande. É assim que o conhecem. Possivelmente para diferenciá-lo de outros tantos italianos que já passaram pela ilha pela sua mão, que a visitaram e amaram, e alguns até optaram por aqui ficar, aqui comprar um terreno para vir passar os verões. Mas Pier Luigi não passou apenas os verões. Passou a maior parte da sua vida útil nesta ilha, que deu a conhecer a milhares de outras pessoas, num empreendimento turístico todo dele, com a sua cara e a sua personalidade, onde recebe anualmente centenas de visitantes. Pier Luigi, porquê é que tu um dia decidiste deixar a Itália por uma ilha como as Flores? Boa tarde, obrigado pelo convite. Não foi num dia que eu decidi deixar, bem mais que um dia. Aliás, a primeira vez foi de férias, por acaso, porque era um dos sítios mais desconhecidos que havia no mapa da Europa. Em que ano? 1985, eu tinha 22 anos e a minha namorada tinha 19 anos. E depois, nesse ano, não conseguimos ir às Flores, portanto, viemos de comboio da Itália até Lisboa. Pouco se sabia dos Açores, mesmo na entidade turística portuguesa na Itália, nada sabiam sobre os Açores. E tínhamos ficado aquela Ilha das Flores, que todos diziam que era muito bonita, lá no extremo oeste. Daí que em 1986, no ano seguinte, decidimos regressar aos Açores, provavelmente só por causa da Ilha das Flores. Tínhamos gostado muito da primeira viagem, mas faltava-nos completar, digamos, o arquipélago. E depois fiquei por aí, escrevi em Itália um roteiro dos Açores, porque achava que era um sítio maravilhoso e nada havia nessa língua, no italiano não havia nada nos Açores. Encontrei um editor, a seguir decidi também, após uma terceira viagem, que foi aquela que me prendeu realmente aos Açores com uns amigos, escolher um tema de tese, da minha tese de Ciências Políticas, do ramo histórico de Ciências Políticas, sobre os Açores, para ficar mais próximo desse arquipélago, novamente, né? E depois já da publicação do roteiro dos Açores na Itália e de Portugal também. E depois finalmente consegui, graças ao excelentíssimo Dr. Álvaro Monjardim, na terceira, que me ajudou a escolher um tema de tese, não é? Consegui uma bolsa de estudo com a qual comecei a viver nas Flores, depois de ter feito toda a pesquisa para a tese da história moderna sobre o papel dos italianos nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Consegui encontrar esta bolsa do Instituto Luís de Camões, que na altura chamava-se ICALP, com a qual depois comecei a viver na Feijão Grande, depois de ter enviado todas as fotocópias e as pesquisas e os livros para a redação da tese, e para mim foi um sonho realizado conseguir... E a tese está publicada? A tese não foi publicada, na altura era para ser publicada, mas depois não foi, para já, por ser muito voluminosa, que eram tipo 850 páginas de tese. E depois, por causa da atribuição da Expo 98 a Lisboa, foi revolucionado toda a Comissão dos Descobrimentos, todas as chefias, e aquilo ficou numa gaveta, por causa da Expo de Lisboa, que não foi publicado, como tinha havido a Expo. E não podia voltar a ser ainda, pelo menos na parte essencial, foi não é? publicado um capítulo que é sobre Lucas e os Cacenas, que era uma família genovesa na Ilha Terceira, mas é só um capítulo da tese com o qual eu concorri e ganhei na altura um concurso regional em Angra do Heroísmo, e publicado pela DRAC, pela DRAC, foi só este pequeno livro que constituía um dos capítulos da tese. Em contrapartida, e como entramos agora por aí, pela parte dos livros, em contrapartida tu já escreveste muitas outras coisas, e algumas delas sobre as flores, concretamente. Exato, depois, portanto, de acabar a tese, eu sempre tive o bichinho da escrita, digamos, tentei começar a escrever em português, porque esse era o grande dilema, em qual língua eu vou escrever, e preferi, visto que já tinha, depois, tinha-me inscrito na Universidade Nova de Lisboa, e tinha textos em português, tive algumas aulas em português, tinha feito o curso de português para estrangeiros, quer em Lisboa, quer na Itália. Decidi começar a escrever em português, e a minha primeira obra foi o primeiro roteiro dos caminhos pedestres dos Açores, não só das Flores, mas dos Açores, em 1995, aqui com a Câmara das Lajes. E que foi traduzido para inglês, francês e alemão. Inglês, em 4 línguas. Quatro línguas. Inglês, francês e alemão. Este teu último livro, que continua a falar, já desta vez fala da ilha toda também,
tem também uma componente histórica. Onde é que tu te foste inspirar? Este tipo de roteiro, não sei, aqueles famosos roteiros da Lonely Planet, ou esses roteiros muito práticos também, ou seja, que não sejam só históricos monumentais, mas também que aliem a informação prática da tática, do restaurante. No meu caso foi descobrindo este património impressionante de trilhos pedestres, foi de aliar, portanto, um manual prático para visitar a ilha a pé, com a história da ilha. E depois as fontes, aquelas açorianas existentes, né? Um pouco, já tinha feito a tese dos Açores, por isso tinha uma bagagem, digamos, de bibliografia e de referências grande, né? E daí foi só canalizar tudo para a Ilha das Flores, ou seja, a Ilha das Flores como centro do mundo, em vez que uma periferia, e a partir das flores irradiar a história. E estás a escrever mais alguma coisa? Agora estou escrevendo a tempo perdido, digamos, sem ser... estou escrevendo o que vai ser um ensaio, um pequeno livro sobre o povoamento das flores, quero pontualizar um pouco toda a questão do João da Fonseca, quem era, quem não era, os escravos pretos, de onde é que eles vieram, que não vieram de Cabo Verde, como se escreveu. Foi sempre tratado muito superficialmente a história desta ilha. E tens tido facilidade em encontrar registros históricos importantes sobre o povoamento? Tenho encontrado pesquisando online, nomeadamente, que aqui não temos grandes livrarias, e através de outros textos que fui arranjando saindo das flores, não é? E tenho conseguido arranjar... A ilha que tu procuraste quando eras jovem e que encontraste e onde estás a viver ainda tem a magia que tinha nesse tempo? Já mudou alguma coisa, mas também eu próprio já não tenho a mesma magia que eu tinha quando cá vi. Por isso isto é inevitável, não é? Agora, por exemplo, são muito mais carros que andam, as estradas também são melhores, antes as estradas eram... Eu acho que para quem a vive pela primeira vez, a Ilha das Flores, ainda é uma coisa deslumbrante, não é? Ou tem que ser deslumbrante, ou seja, quem não se deslumbra com isto, acho que não merece isto. Embora tenha mudado bastante a maneira de a descobrir, enquanto que, por exemplo, há 20, 30 anos, quem viesse até a Ilha das Flores já era mais aventureiro do que hoje em dia, porque se pode comprar numa agência de viagem qualquer, não é? O pacote com a Ilha das Flores. Mesmo assim, não é para todos ainda hoje. Mas na altura eram provavelmente pessoas mais viajadas, mais aventureiras, sabia-se que havia uma rede de trilhos pedestres maravilhosos, portanto não passava pela cabeça de ninguém de alugar de carro. Quem vinha às Flores, só quem ficasse uns meses, que porventura havia alguém que ficou, como nós, antes de comprar a casa, etc., aí então o carro já se justifica. Mas quem viesse, por exemplo, às Flores mesmo uma semana, ou 3 ou 4 dias, na altura, não pensava minimamente em alugar um carro. Aliás, vinha exatamente porque sabia que aqui nesta ilha havia trilhos maravilhosos. Hoje em dia, já talvez 50% dos turistas, se não tiverem um carrinho debaixo do bumbum, não vêm nem sequer às Flores. Já soube de casos na Coada connosco que, não tendo alojamento, mas sem ter carro de aluguer, adiaram a sua visita e nem sequer chegaram a ir às Flores. Eu acho isto um bocado parvo, na minha opinião. Ou seja, já vem muita gente que não utiliza o que nós temos para oferecer, que são, nomeadamente, o mar, mergulho, agora o canyon, também outras atividades, também com as ribeiras, passeios ao Corvo, voltas à ilha e os trilhos pedestres. E há já pessoas que vêm à Ilha das Flores que nem fazem os trilhos pedestres, não os utilizam, e ou têm medo do mar, ou não tomam banho, ou porque não têm aquela praia se calhar mais confortável. Só temos uma aqui nas Lajes, mas não é suficiente para toda a gente que vem, não é? Eu não sei se isto tem muito interesse, em termos económicos, são números, não é? São números. Mas em termos deles tirarem um melhor proveito desta ilha, não tiram e podem ir embora, porventura, insatisfeitos, porque o tempo, por exemplo, que tem estado bastante instável, é dizer pouco, tem estado estavelmente bastante mal, faz com que a pessoa que só anda de carrinho 3 dias assim, não pode ver nada, não gosta depois das flores. Sim. Quem, embora com esse tempo um bocado nublado e úmido, fez algum trilho pedestre, penetrou a magia da ilha
Sim, ou faz toda a diferença. quem fez um passeio de barco também. Agora, se tu não é? voltasses atrás, voltavas a comprar a tua casa no Feijão? Eu voltaria por causa da arquitetura. Por exemplo, eu não concordo muito com todas as casas devolutas e desabitadas que temos. Eu não concordo muito com construções novas de raiz. Eu percebo que a pessoa pode escolher um terreno com uma boa vista, etc., não é? Mas deveria haver mais controle em não outorgar licenças para construções novas quando temos um património que está-se a desmoronar de muitíssimas e belíssimas casas antigas. Agora, a verdade é que a posição, tipo a minha na rua principal, quando eu comprei essa casa, havia 3 carros residentes na Fazenda Grande das Flores, 3 carros, e passavam muito poucos, não é? Agora aumentou muito, mas é verdade que é sempre só um mês e meio, quando há aquela centena ou 2 centenas de carros que estão todo o ano na garagem e que rodam nesses meses do pico do verão, nem sequer o verão todo. E mesmo no verão, passa 1 hora, talvez, em que não há um carro na rua principal da Fazenda Grande onde nós estamos. Sim. Por isso, provavelmente, voltaria a comprar a mesma casa. Tu, no início, recebeste muitos amigos na tua casa, com quem partilhavas as tuas coisas. De um minuto para o outro, começaste a decidir ser empresário na área do turismo. Já trouxeste aqui muita gente, já não tem conta. Sim. Tens alguma contabilidade? Bem, a contabilidade é que agora estamos entre os 300 e as 400 pessoas por ano. O primeiro ano que eu aluguei quartos foram 11. Nos anos seguintes ficamos muitos anos no patamar dos 200, entre os 200 e os 300, e nos últimos 3, 4 anos já aumentamos, ou seja, a partir dos 300 hóspedes. Portanto, em 20 anos são 6 mil pessoas. E também já não são só italianos? Não, italianos como os portugueses marcam um bocadinho tarde no nosso alojamento, por isso só quem consegue encontrar um furo entre reservas é que depois tem lugar na casa, não é? É porque só temos 5 quartos, mais 2 naquela outra casa, na casa da Via d'Água. Daí é que, por exemplo, estamos em agosto de 2014 e eu já tenho pelo menos uma dúzia de reservas para 2015. Nem sequer acabou este ano e já temos que ter preços e preocupar-nos com o próximo dos verões. E normalmente a opinião dos turistas que ficam lá nas vossas casas, quando saem, a opinião é boa acerca da ilha? Sim, da ilha, a casa, uma segunda família, não é? Sentem-se muito acarinhados porque temos uma abordagem de proximidade, não é? Até vivemos na mesma casa e damos-lhe as informações todas, marcamos-lhe o que eles quiserem fazer. E da ilha este verão tem havido alguém que se tem queixado do tempo, mas isso é um bocado por todas as ilhas, quando o tempo não está de feição, não é? Vocês não servem pequenos almoços? Servem pequenos almoços. Mas eu sei que tu, além dos pequenos almoços que serves aos turistas, tens um dedinho especial para a cozinha. Isso vem de onde? Vem já da Itália? Foi alguma coisa que melhoraste aqui? Da Itália, a minha mãe é uma super cozinheira e aprendi sempre muito com ela. O meu pai também era um excelente cozinheiro. E depois, quando cheguei aqui, também nos primeiros anos fizemos o restaurante na casa, agora já é mais de meia dúzia de anos que deixamos. Também não havia hipótese de se comer na freguesia na altura, portanto fomos quase obrigados a oferecer também o jantar, pelo menos. E eu sempre gostei muito e gosto agora de cozinha internacional, de variar muito a minha comida entre comidas asiáticas ou italianas ou portuguesas. E como é que é possível? Eu sei que também já fizeste experiência na área do sushi, sei que tens um excelente forno para pizza, que fazes uma pizza italiana deliciosa. Como é que se consegue fazer isso tudo nas Flores? Com a internet. Mandam-se vir os ingredientes, o forninho também é elétrico, não é um forno a lenha, mas comprei na internet, na Amazon. Agora este inverno, depois de umas viagens à Ásia, aprendi a fazer mais uns pratos ou 2 e até mandei vir ingredientes da Tailândia, mandei vir da Inglaterra, normalmente encontra-se quase tudo, que são ingredientes um bocado mais sui generis. Agora, isto faz-nos entrar numa conversa desagradável, uma conversa complicada entre nós os dois, porque é uma conversa que talvez tenha que ser dita com a sinceridade toda, que é acerca da gastronomia nas Flores. Eu este ano notei que praticamente todos os turistas que eu conheci aqui nas Flores, e que foram muitíssimos os que eu conheci pela primeira vez este ano e que visitaram os nossos restaurantes, ficaram profundamente decepcionados com a falta de qualidade da nossa comida, com a falta de variedade, mas pior do que isso, Pierre,
com o mal receber da nossa gente. Isso é complicado. Sim. E tu já podes falar disso com certa vontade, porque tu já és mais florentino que italiano e tens aqui, enfim, estás aqui de armas e bagagens. O que é que a gente podia fazer nas flores para mudar isto? Eu sei que isto, há anos que eu digo que, embora tenha alguns pratos interessantes, os Açores não são o paraíso da gastronomia. Não, nem pensar. Ninguém pode afirmar isso. Eu sei que tinha havido, através das secretarias do governo, alguns programas também, com o Sr. Cavaco, sim, mas muito pobre. De tentar, portanto, ensinar as pessoas a trocarem banho de porco por azeite, mas não sei, temos resultados práticos depois. Não me parece. Nas flores poderiam-se fazer alguns workshops, por exemplo, de cozinha, não é? Para os titulares dos restaurantes, mesmo que fossem, ou ensinar-lhe algum prato ou outro novo, ou ensinar a melhorar o que eles fazem, mas isto teria que ser uma iniciativa, podia ser camarária até, mas mais governativa. Porque nós acabamos por chegar à conclusão que as nossas sopas de Espírito Santo, que fazem sempre um grande sucesso, são boas. São boas, e é uma coisa muito particular, digamos, não é uma coisa que... E a convivialidade que elas representam, não é? Acho que ninguém se queixa da sopa do Espírito Santo, não, da queixa, mais os restaurantes com ementa e coisas assim que são um pouco limitados, realmente. Mas também as pessoas queixam-se que nós, e as pessoas têm alguma razão, não há nas Flores um bom restaurante de peixe fresco. Devia haver, estamos ao pé do mar, de boa carne e bom bife. Podíamos ter o melhor bife dos Açores. É difícil. Repare, Gabriela, que já houve, não é? Já houve restaurantes nas Flores que eram considerados até extraordinários. Eu lembro-me do Moinho, por exemplo, na fazenda de Santa Cruz, onde eu aprendi muito, também por causa dos ingredientes locais que eles utilizavam, e o Alberto, na fazenda aqui das Lajes, também era um restaurante que... sim, eram restaurantes, eram grandes referências. Era uma referência nos Açores, até tinha uma grande garrafeira, tinha sempre peixe fresco. Por isso, estas atividades, felizmente, são ligadas à presença de determinada, ou à ausência de determinadas pessoas em certos lugares, não é? É muito difícil conseguir-se. É preciso vocação e é preciso arregaçar as mangas e transpirar na cozinha todo o verão. Quem tem vocação e sabe fazer, se calhar não lhe apetece ter um restaurante. Quem quer ter um restaurante, se calhar não sabe cozinhar. É muito complicado, não é? Só nos grandes centros, porque mesmo na Itália ou em Lisboa temos péssimos restaurantes, não são todos bons. Mas como temos muita mais população, temos uma demografia muito alargada, não é? É óbvio que há mais iniciativas, não é? Há mais iniciativa, nós somos uma população reduzida e os nossos restaurantes, para além de eu não me queixar muito em termos de restaurantes, porque vivendo na Fagem Grande é provavelmente a zona, como Fajanzinha também, melhor servida nas Flores, pelo menos como número de restaurantes, pois cada um tem o seu preferido, ou o seu detestado, mas provavelmente somos melhor servidos na Fagem Grande do que em Santa Cruz, do que na própria Santa Cruz e nas Lajes, não é? Em termos de opções. Pois essas opções, aí é o gosto de cada um que... Tu passaste muitos invernos nas Flores, também já viajaste muito, mas também já passaste muitos invernos nas Flores. Se tu hoje pudesses decidir o destino das Flores durante o inverno, o que é que fazias? Isso é uma boa pergunta, é difícil. Em primeiro lugar, falta um pouco de população para que haja eventos ou mais dinamismo, digamos, a nível do inverno, não é? Em segundo lugar, ou em primeiro talvez ainda, temos o tempo, que tem sido, nos últimos invernos, até cada vez piores, podemos assim dizer. Mas eu, por exemplo, todos os invernos que eu passei nas Flores com coisas para fazer, ou casa para restaurar durante anos e anos e anos, livros para escrever, quer dizer, eu não me queixei nunca. Obviamente toda a gente prefere o sol, mas quando estamos ocupados, então o tempo é muito pior em Bruxelas, é muito pior na Europa Central, na Europa do Norte, quer dizer, é só uma questão de atividades, não é? E atividades sociais. Tem havido algum esforço aqui nas Flores também de, por exemplo, o nosso yoga, alguma coisa tem havido. Também não sei se poderá haver mais porque não há muita população. Portanto, eu vejo no futuro as Flores no inverno como provavelmente cada um ligado à sua internet a tentar trabalhar ou pesquisar ou mesmo só ver filmes, mas não há
não há material humano demográfico para que se façam grandes iniciativas a nível de desporto. Poderia ser, na minha opinião, a melhorar a prática desportiva nas Flores. Eu, como fui jogador de basquete, construiria um campo de basquete ao ar livre em todas as freguesias das Flores, que ajuda muito a existência do campo, ajuda a formação dos jogadores, porque com só um pavilhão coberto, onde ninguém pode ir, era bom descentralizar um bocadinho as infraestruturas desportivas e esquecer um bocadinho o futebol, que eu também gosto, mas é a única coisa que se pode praticar aqui, e é futebol de salão. O basquete é um desporto muito mais prático, porque também podemos jogar sozinhos, não precisamos de equipa, basta ter a tabela e o cesto, e é 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, quer dizer, viabiliza a prática do desporto para poucas pessoas. Sim, que é o nosso e se houvesse, por exemplo, um campo de basquete em todas as freguesias, eu penso que no espaço de uma geração, 10 ou 20 anos, teríamos equipas de basquete nas Flores. É só uma questão de pôr a semente, não é? Para que as pessoas depois comecem a jogar. Este era um projeto que eu tinha com o Cristiano Gomes, depois eu não fui reeleito na altura, e há anos que eu batia ali no ceguinho a dizer: Cristiano, construímos, mas ninguém joga. Pois não sei, onde é que queres que ele jogue? Ninguém pode jogar. E depois aquilo ficou na gaveta também, nunca se fez, não é? Mas como investimento, um investimento relativamente baixo, é só uma terrinha com cimento e os cestos, se calhar a coisa mais cara. Se tu tivesses tentado entrar para a política na ilha, tinhas conseguido com certeza, com o teu charme, com a tua capacidade de trabalho, com a tua capacidade intelectual. Nunca te passou pela cabeça? Alguma meia vez fui convidado, mas eu também prefiro estar livre, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas, se as faço. Não gosto de, por exemplo, dar um nome e depois não aparecer, e então nunca seriamente me passou pela cabeça ou enverdei por esse caminho, porque prefiro manter a minha liberdade, de maneira que não ser preso, não é? Trabalho para a comunidade de outra forma, com os livros, nomeadamente, claro, e com o turismo, etc. Mas a política, para além de requerer uma subordinância a determinados, a um partido, pelo menos, não sermos independentes, ou uma lista independente era uma hipótese, se calhar. Mas ligar-me a algum partido também, nunca tive uma militância política, embora tenha estudado ciências políticas, e prefiro manter-me assim, com eminência parda ou estar ao decidir. Está-se a falar, ou tem-se falado muito, sobre a abertura dos céus dos Açores às companhias low cost. Em princípio, 2015 será o princípio das viagens low cost entre Ponta Delgada e Lisboa, e penso que também Terceira e Horta. Há muitas opiniões. Digamos que ao nível dos Açores fala-se muito que o low cost pode ser um risco, e os Açores podem deixar de ser o que são quando as passagens forem excessivamente baratas. Qual é a tua opinião sobre isso? Não, tem que ser muito bem ponderada essa questão. Toda a gente é favorável, obviamente, a pagar menos por uma passagem, não é? Eu também sou. Sim, com certeza. E depois prometeram o mesmo preço por todas as ilhas. Sim. Sim. Por isso, acho positivo, em primeiro lugar. Temos que ter cuidado com a restauração, nomeadamente, e com os alojamentos, porque isto já tinha sido considerado há anos atrás o discurso da carga máxima de turistas por ilha, né? Ou seja, quantos turistas ao mesmo tempo o Corvo pode suportar, as Flores, a Graciosa, São Miguel, etc., na base das infraestruturas, porque já acontece agora, sem as low cost, que as pessoas às vezes não tenham alojamento. Tem chegado nos últimos 3, 4, 5 anos pessoas às Flores que não tiveram alojamento, não sabiam onde ir dormir, a própria companhia de aviação desesperados a ligar para todos os alojamentos. Daí que com a introdução das passagens low cost, se chegarem a vir muitas mais pessoas, provavelmente não terão onde comer, visto que o abastecimento da ilha como as Flores não é fácil, em termos de ir ao supermercado às vezes não se conta nada até chegar o barco de carga. E se esta carga de avião, né, das companhias low cost for muito além do que a gente pode, digamos, atender, sim, isso poderá causar muitas infelicidades, para além da felicidade de ser a passagem mais barata, para chegares a um sítio onde não tens cama, não tens comida,
e Sim, não porque tens percebeu-se transportes. agora quando chegou aí o barco com o rally, que vieram muitas pessoas, Desta vez trouxeram as pessoas partiram completamente decepcionadas, não tinham conseguido encontrar nada para comer, não tinham conseguido ser atendidos razoavelmente em sítio nenhum. Isso é complicado porque a ilha não pode... E isso eu acho, por exemplo, que se nós queremos apostar no turismo, visto que a lavoura está um bocado em crise, não é? Em termos de preços, eu já digo isso há muitos anos, mas a população teria que mudar tanto o seu pensamento e abraçar a ótica sazonal. Fazer um restaurante, por exemplo, mesmo só por 3 ou 4 meses no verão e depois suspender a atividade no inverno, porque senão não conseguimos atender quem vem, nem conseguimos nos safar depois no inverno. Pois. Ou seja, eu já abdiquei, entre aspas, que ainda quando posso vou dar um mergulho, mas eu quando resolvi realmente fazer dívidas e dedicar-me ao turismo, abdiquei um bocadinho do verão, ou seja, não posso ir às festas todas à noite e deitar-me às 4 da manhã, porque às 8 tenho que estar ali com os pequenos almoços a ver o que é que as pessoas querem fazer. E o pessoal das flores deveria dedicar-se mais ao verão. É no verão que o dinheiro não cresce nas flores, já se viu que o dinheiro tem que ser importado. E a época do verão é a época do ano em que mais dinheiro chove na Ilha das Flores. E nós temos que ir com a rede e tentar apanhar as borboletas dos euros. Se não fizermos isso no verão, no inverno muito dificilmente haverá ocupação que chegue para manter cá a população. E as pessoas deviam... O problema qual é? O problema são as disposições de lei europeias que impedem, por exemplo, embora haja já algumas novas legislações para negócios pop-up, ou seja, abrir um negócio para 48 horas, o espaço que o barco está cá, e vender cachorros, ou vender saladas, ou sumos naturais, coisas assim. Este tipo de ideias é que acho que há já um conceito em Lisboa chamado lojas pop-up, onde pessoas compram um determinado estoque, sei lá, de tapetes e depois os vendem durante 24 horas e depois abrem e fecham a firma. Portanto, é uma questão de se procurar, não é? E isso podia ser utilizado quando chega um barco, quando chega um cruzeiro, quando há falta de capacidade de resposta, porque uma das minhas principais preocupações sempre foi, e acho que é terrível para qualquer negócio, perder capacidade de resposta, ou seja, termos clientes para o nosso negócio e não podermos ou não soubermos atendê-los. Daí é que isso liga-se também ao discurso das companhias low cost, que meterão muitas mais pessoas aqui, não é? Porque os preços forem mais baratos e depois, se não tem nada para comer, também não adianta muito. Eles vão-se embora insatisfeitos, esfomeados, críticos, e as pessoas das flores tinham que apostar mais no verão e no inverno, nem que seja sobre a televisão, mas pelo menos no verão é quando a ilha é viável. Agora ninguém pode afirmar que a Ilha das Flores no verão, pelo menos durante 6 meses por ano, vamos lá ver, é inviável. Ninguém pode afirmar isso. Não, de jeito nenhum. Já vem gente, por exemplo, mesmo os comerciantes grandes das flores, todos os florentinos queixam disso. Como é que pode faltar cerveja em agosto? Como é que pode faltar camarões? Não percebe as coisas frescas, etc. Não é? Mas os próprios grandes comerciantes deveriam ter percebido, uma vez por todas, que no verão chega muita gente aqui. Sim. Mandem vir mais um palete de cerveja, mandem vir mais umas caixas de fiambre e de presunto. Podíamos evitar perfeitamente rupturas de estoque agonizantes. Que não se justificam. E também a venda dos produtos locais. Eu tenho recebido turistas também para uma casa e de vez em quando levo-os ao supermercado e procuro induzir-lhes a vontade de comprar produtos da ilha. Era importante haver mais algumas coisas que já estão a ser feitas com qualidade, portanto isto significa que se pode fazer, da mesma maneira que tu consegues cozinhar em casa, cozinha asiática, nas flores, usando os recursos naturais da ilha, era possível fazer mais e melhor. Tudo o que for daqui, eu também tento sempre servir, quer nos pequenos almoços, tudo o que tivermos daqui e comer eu próprio, não é? Agora isto para os restaurantes também, se faltar algum ingrediente e tiverem um negócio, é mandar vir, não é? Mandar vir, se não se conseguir comprar aqui, não... Exatamente. Uma coisa, a tua mãe tem casa aqui, o teu filho está cá, tu estás cá, tens cá uma unidade hoteleira em grande que está a ter o sucesso que é preciso. Isto significa que tu vais ficar nas flores para sempre? Bem, eu penso que o meu quinhãozinho nas flores vou sempre tê-lo, embora
hei de passar provavelmente mais os verões do que os invernos, se puder viajar, mas este inverno estou planeando ficar, por exemplo, até o Natal, talvez. Eu penso que até o fim da minha vida vou sempre ter pelo menos uma casinha, se não a grande, aqui nas Flores, sem dúvida. Tu conheces muito do mundo. O que é que tu viste no mundo que te impressionou tanto como as Flores? Bem, gosto muito de ilhas. Gosto muito de ilhas porque são espaços fechados, mas podem ser muito variados, como as Flores, onde depois de 25 anos ainda descubro sítios novos sempre. E gostei muito de ilhas no Índico, no Pacífico, ilhas que tenham, que o que falta aos Açores, por exemplo, vestígios de histórias antigas, não é? Mesmo no meio do Pacífico há monumentos ou ruínas de monumentos plurimilenários que nos Açores não temos. Ainda estamos à procura nos Açores para além dos boatos, daquelas pirâmides no Pico e outras coisas, ainda não foi encontrado nada, não é? Concretamente que possa ser atribuído ao conhecimento das ilhas antes da colonização portuguesa, não é? E isso era extremamente interessante. Por isso, eu gosto do mesmo tipo de ambientes, não é? Eu gostaria, por exemplo, eu faço sempre a comparação entre o Hawaii, que são famosíssimos, e os Açores. Até o próprio ukulele, o instrumento hawaiano de origem parece açoriano, madeirense. As ilhas são muito semelhantes. Por que é que os Hawaiis são muito mais famosos dos Açores? Porque têm uma média de temperatura de 25, 26 graus todo o ano, e nós aqui no inverno temos só 14 graus. Daí que, se eu tivesse um dia que mudar para outra ilha, gostaria de ir para uma ilha que tivesse, onde fosse verão todo o ano, onde se pudesse tomar banho todo o ano. Às vezes aqui o tempo, mesmo no verão, não chega a ser verão, mas digamos que as Flores falta pouco para ser, e já foi considerado um dos melhores sítios do mundo. Portanto, eu acho que a nível europeu não estou a ver nenhum sítio como os Açores, ou seja, com tão pouca população, mas sendo subtropical, embora com um tempo muito incerto. Só estou a ver sítios assim, se calhar no norte da Europa, mas não tem ananás, não tem laranjas, não tem luz durante 6 meses. Portanto, eu acho ainda a nível europeu que as Flores e os Açores são um dos melhores sítios para se viver, ainda acho isso. Tu conheces a Ilha das Flores como ninguém. Possivelmente muitos florentinos não a conhecerão como tu. Fizeste a ilha toda a pé. Antigamente, é porque os florentinos de hoje não são obrigados. Antigamente, quando eram obrigados, também faziam toda a ilha a pé. Hoje em dia, percebe-se, não é? É um pouco mais preguiçoso o pessoal que vive aqui, não é? Porque foram obrigados a andar a pé, subir as fajagens e descê-las durante décadas, até há 20, 30 anos atrás, não é? Daí que hoje em dia preferem um bom Mercedes passear de carro, mas isto é menos saudável também. Portanto, antigamente, se havia alguma carência do nível alimentar, ou seja, o uso de muitos fritos, também eram sempre temperados pelas fibras, os inhames, etc. E pelas caminhadas. As pessoas caminhavam muito, por isso que os antigos das Flores vivem, ainda até hoje, não é? Pessoas falecem com 90 anos, atingem os 85, 90 e mais, por exemplo. Não sei se as futuras gerações se poderemos dizer o mesmo, porque piorou a qualidade da comida, ou seja, melhorou em quantidade ou em variedade, mas não em qualidade, e deixou-se de andar a pé. Daí que, vamos ver, depois o futuro dirá se a esperança de vida médica tinha aumentado, não voltará a baixar. E diz-me uma coisa, se hoje saísse da fornilha de um xerez uma fada, com tudo aquilo que é preciso e com uma grande varinha de condão para fazer realidade um dos teus sonhos para esta ilha, qual era assim o sonho que tu querias ver realizado? Na Ilha das Flores poderia ser o que mais aborro são os carros, não é? Eu acho que era possível na Ilha do Corvo, que era eliminar os carros da Ilha do Corvo, só os de serviço, e os privados andarem sem carro, ou mini autocarros elétricos. Nessa parte ainda se poderia fazer muito, tipo, na minha freguesia podia-se fazer um sentido único. Eu sei que alternativas são difíceis, mas fazer um sentido único, pelo menos, da rua principal. Sim, ou toda a pedonal no verão.
pedonal, desde a praça até a via d'água, por exemplo, podia ser pedonal, Excelente. isto que é calçada e tudo, Excelente. e com arranjos de flores, como fazem em qualquer lado do mundo já, com arranjos de flores no verão. Mesas na rua. Pelo menos no verão, não é? Sim, No sim, inverno, sim. podia-se deixar o pessoal circular à vontade. Mas criava zonas pedonais, Eu tenho algumas preocupações e agora uma das minhas preocupações vou partilhá-la contigo a ver qual é a tua ideia. Eu acho que esta ilha, sendo reserva da biosfera e uma ilha onde há tanta profusão de verde, tanta beleza, preocupa-me a qualidade da água que bebemos. Isso também. E este é um dos assuntos que mais me preocupa e que eu penso que mais interesse devíamos ser por parte das autoridades locais, porque termos uma ilha muito bonita, muito verde, muito cheia de flores, muito cheia de turistas, com tudo muito bonito, e estarmos a beber água contaminada parece um contrassenso enormíssimo. O que é que tu achas disto? Também concordo totalmente, porque, quer dizer, a nossa água, em princípio, intrinsecamente, é muito boa, não é? É uma questão de ser filtrada, ser depurada, ser canalizada em condições, não é uma questão de não termos água. Embora haja alguns estudos que apontam para a radioatividade da nossa água, devido às experiências nucleares americanas, devido a uns submarinos nucleares que estão afundados aqui a poucas centenas de quilómetros da ilha, por isso aí não temos a certeza absoluta que a água seja intrinsecamente boa. Mas é uma água, já é uma questão de fazer análises sobre a radioatividade da água, porque eu li um artigo devido às experiências nucleares americanas dos anos 60, que até os anos 90, portanto, até os nossos dias, e depois, como quem diga, não é? São termos muito diluídos, para se dizer até há um ano e depois deixa de haver radioatividade, mas foram contaminadas com césio, que essa poderia ser a explicação para o elevado número de tumores que tem havido. O fato das nossas águas terem sido, para os nossos vizinhos aqui americanos, contaminados pelas suas experiências nucleares, e nós somos a primeira ilha. A doença do Machado, será verdade que é uma mutação genética ou terá sido uma cena do género de Chernobyl e depois das experiências nucleares se também foi revelada pelos americanos, não foi pelos indianos. Daí que a questão da água é, sem dúvida, mas em termos, digamos, sem considerar estas hipóteses, intrinsecamente a água em princípio será boa das flores, é uma água que não é calcária, não é dura, é uma água bom sabor, até poderia ser engarrafada e só a Ilha das Flores poderia sustentar ou dissetar um país africano, só a Ilha das Flores, com todas as toneladas de água que vão por mar todos os dias, não é? Agora tem que chegar ao consumidor em condições, eu acho que isto devia ser uma prioridade até dos investimentos a serem feitos, porque as pessoas também que bebem essa água são 3.500, não são 3.500.000. Exatamente, por isso. Deveríamos conseguir ter qualidade, pelo menos nos centros habitados. Agora, torneiras perdidas no mato, aquilo para gado, embora o gato tenha os mesmos direitos que os seres humanos, pronto, mas às casas chegar em condições. Outra coisa preocupante é que a Ilha das Flores, quando eu era pequena e quando andava na escola, quando se perguntava quais eram as atividades económicas da Ilha das Flores, dizia-se que era a agricultura e a pecuária, já não é. Já tivemos uma fábrica de laticínios, já havia fábricas de laticínios pelas freguesias, temos aqui um museu nas Lajes que nos mostra isso, tínhamos produção de manteiga, até fazíamos exportação. Neste momento, com tantos subsídios da Europa, com tanto dinheiro que é dado aos agricultores, não temos nada. E estivemos à beira de fechar a porta da cooperativa, agora com uma nova gestão parece que as coisas se vão aguentar, vão-se continuando a fazer alguns iogurtes, não se sabe até quando, e está-se a comer o queijo que estava feito. Isso tem a ver exatamente um pouco com a Europa, porque primeiro escrevi aquele livro sobre os laticínios, eram milhões de litros de leite que as Flores não conseguiam exportar, que não tínhamos porto, chegamos a ter numa altura do campeonato, da história, 17 marcas de manteiga da Ilha das Flores, só da Ilha das Flores, não é? Porque havia 3 ou 4 industriais, mais uma dúzia de cooperativas pela ilha. Hoje em dia não conseguimos ter uma, e não é só por causa da falta de organização ou da falta de iniciativa dos poucos florentinos que somos hoje, não é? Mas é também porque a política dos subsídios dopa um bocadinho a economia. Agora, por exemplo, sabemos que o gado é subsidiado por ser criado por carne. E daí que nenhum produto, obviamente é muito mais fácil, em vez de se mungir o gado de manhã e à noite,
o fato de ser para cá é muito mais fácil, é só mudar de pastagens de vez em quando. Hoje em dia não faltam pastagens, antigamente era um problema, hoje em dia a pastagem que sobram. Portanto, os lavradores têm enveredado para a política dos subsídios em vez de produzir leite, não é? Que é o que faz falta à nossa cooperativa. Ao mesmo tempo, eu sei que os poucos produtores de leite para a cooperativa, parece que são só os de Ponte Delgado agora, a nossa freguesia que estão a aguentar a cooperativa, também têm pagamentos em atraso de vários meses. Isto não sei como é que se pode explicar, eu não estou dentro da contabilidade da cooperativa, mas como é que não temos leite e que o pouco leite que temos também não é pago na hora? Eu não compreendo. Isto é uma questão organizativa, provavelmente. Agora, como não podemos, nós das Flores, mudar as políticas de Bruxelas, ou seja, Bruxelas subsidia o gado para a criação de carne, criação de gado para carne, é evidente que a maioria dos lavradores enveredarão por esse caminho e não para aquele mais complicado e mais trabalhoso até de vender leite, não é? Já foram fechados alguns postos de leite. Por outro lado, toda a gente, todo o visitante aprecia imenso o nosso queijo. Os iogurtes dizem que são os melhores dos Açores e não só. Sim. O queijo é ótimo. Francamente, é uma pena que isto esteja a acontecer, mas isso faz parte das políticas comunitárias. Os grandes problemas das Flores são o tempo, a falta de pessoas. Sim, um pouco, embora que eu digo que ao mesmo tempo a falta de pessoas, para quem cá vive e consegue ter uma vida aqui, não é? Eu digo também que é a melhor época de sempre para se viver na Ilha das Flores. Se uma pessoa gosta de viver num sítio com muita natureza e pouca gente, então, desde o povoamento até hoje, não houve época melhor para se viver aqui, porque nós somos a população mais diminuta desde o século XVII, portanto 1600 talvez, 3.500 pessoas, que temos tudo o que as outras gerações nunca tiveram. Temos estradas, temos aeroporto, temos hospital, embora não tenhamos cirurgia, temos navios de carga 15 em 15 dias, temos internet de banda larga, agora já não há aquela reivindicação, agora já temos também, temos telefone, temos tudo, são evacuados por helicóptero, embora nunca é como estando pé de um grande centro, mas, portanto, essas pessoas que hoje em dia vivem neste espaço são aquelas que, ao longo de 500 anos da história, têm as melhores condições para se viver aqui. Agora, pois a vontade e o se conseguir são outras questões, não é? Mas que haja condições para se viver aqui, eu acho que agora há. Completamente. O tempo é muito pior na Suécia, provavelmente, do que aqui. É sempre uma questão de criar espaços, criar atividades, é verdade que não há população. Portanto, é uma balança muito difícil, não é? Mas agora, acho que há suficiente condições para nós, até, por exemplo, quem quisesse produzir coisas biológicas, até há subsídios para exportar. Nas outras ilhas há exemplos de pessoas que têm exportação de flores, São Miguel e Terceira, penso eu. Por isso, é uma questão de falta de iniciativa. E é uma questão de cativar, provavelmente, alguém de fora para viver aqui, porque se o florentino, quando atinge a adolescência ou vai estudar para fora, não quer voltar para as flores, ou abandonamos isso ao gado, ou uma reserva com os turistas que vêm e só há uns guias, mas ninguém que reside, ou poucos que residem, ou vamos ter que aceitar e dar as boas-vindas a pessoas de qualquer país e cultura que queiram cá viver, que tenham ideias para isto, não é? E já temos, porque já temos uma população considerável de pessoas que não são da ilha e que escolheram viver aqui e construíram aqui casas, provavelmente porque são, como tu dizes, são pessoas que gostam de viver num sítio com pouca gente. Com muita natureza e pouca gente. Com muita natureza e com pouca gente. Há algum lugar na ilha que tu achas que é o teu lugar? Que é aquele lugar onde tu gostas de ir mais vezes e onde te inspiras? A Fagem Grande, eu acho que só poderia viver aí. Ali, não é? Mas todos nós, um bocado, quem vive na Fagem Grande, quer os naturais da Fagem Grande, quer os imigrantes, depois de lá já é um pouco mais compatível com a Fagem Grande, eu acho. Agora, quando estamos em Santa Cruz por 2, 3, 4 horas, já começamos a sentir-nos nervosos, temos que ir para lá, temos que ir para cá, as formigas. Por isso, acho que essa é a minha zona de eleição e continua a ser, mesmo para quem visita, a mais bonita das flores.
O tempo é melhor na costa leste, isto não há dúvida. Isto basta ver pela geografia, este é o mapa das flores. Portanto, na costa leste vivem 3.000 pessoas, em toda a costa oeste, acho que agora nós chegamos a 350. E que alguma razão deve haver, não é? É os centros que são mais pela costa oeste, leste, aliás. E o clima, será que é por causa disso também, que a pessoa prefere viver em Santa Cruz do que no Mosteiro ou no Lajeado, não sei? Eu penso que a Câmara das Lajes está a pensar, pelo menos esta é uma conversa que eu já tive com os novos autarcas, numa universidade de terceira idade ou numa universidade do conhecimento ao longo da vida. Parece-te uma iniciativa interessante para o inverno. Sim, muito interessante, sim. Já estão a ser feitas coisas, não é, do género tipo passeios com idosos, são feitas já pelos lares. Sim, já. Acho tudo ótimo. E turismo de saúde, podia-se criar alguma spa aqui, que pudesse, para a população poder beneficiar e para quem viesse depois no verão e no inverno, não é? Por exemplo, essas coisas das spa ou piscinas termais, a nossa água quente, acho que já foi feito um estudo e não é fácil. Não se consegue fazer provavelmente aí, mas artificialmente consegue fazer qualquer coisa, não é? Por isso acho que é um centro de bem-estar, uma coisa assim deste tipo de turismo, podia ajudar também para o turismo invernal, por exemplo, um empreendimento que, embora com uma tempestade enorme lá fora, mas tivesse umas jacuzzis panorâmicas. Sim. Mais bonita ainda com tempestade lá fora. Sim, uma jacuzzi na Feijão Grande, de uma visão de mar e de rocha. E em vez de alugar quartos, jogamos numa jacuzzi, por exemplo. É muito interessante, parece uma ideia. E quanto pior o tempo for, melhor, porque isto é espetacular, uma coisa que seja segura, não é? E, eu acho que podia ser bom também para o inverno, para diminuir um bocado a sazonalidade, que vai ser, de qualquer forma, aquilo com o qual nós nos vamos confrontar cada vez mais, com a sazonalidade. Quando a ilha tinha 13.000 pessoas ou 10.000 pessoas, a questão da sazonalidade não se punha nem sequer, era só por causa das festas de verão e das filarmónicas andarem pela ilha fora, mas havia tarefas para todas as alturas do ano. Hoje em dia, só com 3.500 pessoas, o inverno, sem que haja pessoas que vêm do exterior, eu acho que iniciativas como aquela que tu disseste são fundamentais para... Eu há dias comentava mesmo com o Presidente da Autarquia que nós no verão estamos a ter um excesso de festas, um excesso de eventos. Sim. E depois no inverno passámos aí muitos meses sem nada. Como tu dizes muito bem, eu também nunca senti problemas com o inverno, até acho que este inverno passado poderia ter sido um bocadinho mais longo para eu poder acabar as coisas que tinha para fazer, mas acho que há muita coisa que se pode fazer no inverno que não está estudada. Mas acho que havia uma série de encontros importantes que se podiam fazer e até mesmo por parte dos empresários da ilha, por exemplo, preparar o verão. Com os empresários com as câmaras municipais, provavelmente também com os donos da nossa comida, com aqueles que importam a comida que nós consumimos e conversar sobre o que vai acontecer este verão e como é que nos preparamos para o verão que vem, como é que nos vamos preparar. Podia haver umas tertúlias até sim. Isso era interessante. Repara que há 2 anos foi muito importante, isso não sei se foi frisado por algum média, a recuperação do trilho de Ponta Delgada para Feijão Grande, que foi uma iniciativa que nasceu e ficou acabada nas flores. Ou seja, quando houve as derrocadas, não é? Foi feita uma reunião, eu também fui convidado na Câmara de Santa Cruz, entre os empresários, responsáveis das obras públicas e responsáveis das 2 câmaras. E até nós, empresários, estávamos dispostos a fazer uma vaquinha, se fosse preciso, para limpar o outro trilho alternativo, que depois ficou limpo, não é? Depois pedimos à Secretaria Regional para enviar alguém para a assessoria, para ver. Até o parecer nem sequer foi positivo e decidimos avançar com as obras públicas. A Câmara das Lajes de Santa Cruz, uma brigada de 3 homens cada um, limpou-se em tempo recorde, podemos dizer, o trilho alternativo, não é? Que ficou a ser agora, depois o definitivo, para Ponta Delgada, entre Ponta Delgada e Feijão Grande, que é uma das maiores atrações da ilha, para não dizer dos Açores. Essa foi uma iniciativa que foi totalmente endógena, ou seja, nasceu aqui, foi acabada aqui, foi resolvida aqui com reuniões e no terreno depois, com a katana primeiro e com a tintazinha depois.
Nessa altura, acho que as flores teve de parabéns, teve mesmo de muitos parabéns, porque estivéssemos à espera do governo e a maneira como os trilhos têm sido abandonados e esquecidos pela autoridade máxima açoriana, não é? Ainda estávamos à espera do trilho, 2 anos depois, porque os trilhos pedestres são a maior oferta dos Açores, não há, o mar nem sempre se consegue ir e os trilhos quase sempre se consegue, e não sei qual é a percentagem do orçamento regional, será 0,0% que é dedicado aos trilhos. Isso que para mim é escandaloso, quer dizer, isto que não se consiga criar uma entidade ou uma brigada, não é? Agora já há, mas é muito descoordenado, ou seja, até nas próprias flores temos só 4 trilhos, uma é da Junta de Freguesia das Lajes, os outros têm sido um ténis de mesa, um ping-pong entre Direção de Turismo, Secretaria de Economia, quer dizer, isto está completamente, é uma balbúrdia completa, aquela dos trilhos, quando é a nossa oferta número 1. Há anos atrás houve um inquérito com os passageiros da SATA, que a SATA traz, à espera das low cost e dos barcos, traz talvez 98, 99% dos visitantes dos Açores, e os passageiros da SATA, 80 e tal por cento, responderam à pergunta: o que é que vem fazer aos Açores? É trekking, trilhos pedestres. Portanto, 80% das pessoas, agora como eu disse antes, já vem pessoas que não fazem trilhos nem nada, andam só de carrinho, mas ainda na maioria, quem utiliza os Açores por aquilo que elas valem, fazem quase todas, 80, 90%, os trilhos pedestres. E não se explica porque é que a região tem construído cais de cruzeiros, tem construído outras porcarias, eu chamaria, e que estes trilhos pedestres não têm devida atenção. Isso acho que é uma falta de ouvido mesmo, de dar ouvido o que é que as pessoas querem fazer aqui, não é o que é que a gente quer que eles façam. Qual é a nossa visão, o que é que eles vêm cá fazer. Isto está completamente abandonado. Como nas flores, andei outro dia com um arqueólogo que é o José Luís Neto, posso dizer, que é o responsável da arqueologia todo dos Açores, não é? E só fizemos uns pequenos troços de trilho. Ele estava totalmente deslumbrado ao reconhecer que nenhuma outra ilha tem isto. Nenhuma outra ilha dos Açores tem uma rede de trilho tão pouco parecida com a nossa. Porque já foi tudo atropelado. Foi tudo atropelado por estradas, por edifícios, por propriedades que não deixaram de deixar passar as pessoas pelo trilho. Portanto, nós temos um património aqui ainda hoje, no ano 2015 quase, em que estamos, que é de fazer inveja a muita gente. E isto acho que não está ainda devidamente, embora tenhamos os 2, 3, 4 trilhos muito famosos, nem esses estão devidamente mantidos e todos os outros estão esquecidos. O outro deixou-se de recuperar porque houve uma derrocada, e eu costumo dizer, porque em 1500 não havia derrocadas, em 1600 não havia derrocadas, em 1700 não havia derrocadas. Havia muitas imagens até, e não havia os meios que temos hoje em dia para endireitá-las. Portanto, é mesmo uma falta de vontade política que eu acho vergonhosa. Não estou a falar em relação às flores, estou a falar em termos de região autónoma. Em termos de região autónoma, sim. É um desleixo em termos de trilhos pedestres que não se percebe, porque temos um património que é dito por toda a gente de todo o mundo, é extraordinário. Talvez esta nossa tendência para não acharmos aquilo que temos nunca bom. Essa é uma mais-valia que, desde que fiz o primeiro livrinho aqui em 95, continuo com a mesma opinião, porque o mar, por exemplo, falta um negócio para as flores. Portanto, os negócios do momento nas flores é um restaurante em Santa Cruz, um bom restaurante em Santa Cruz, para mim seria um melhor negócio, um whale watching, já tivemos e já não temos, não é? O whale watching, quase todas as pessoas perguntam. Uma empresa de whale watching na Ilha das Flores já foi demonstrado que foi viável para aqueles franceses. E hoje em dia não existe, não é? Era muita gente dos visitantes das Flores que pagariam 100 euros para ir fazer whale watching. As baleias são as mesmas das outras ilhas, não temos menos baleias aqui. E se calhar coordenando com o Corvo, uma vigia no Corvo, uma aqui, conseguiste montar uma empresa, ou duas até, porque não? Faz muita falta, por exemplo, o whale watching hoje em dia, nas Flores, quase todas as ilhas têm, as ilhas principais todas têm.
Algumas destas coisas o tempo nos dirá se elas têm viabilidade e se alguém se interessará por fazê-las. O canyoning, não é? Já que está cada vez mais a ser, eu sempre encorajei o rapaz, o Marco, e agora aos bocadinhos começa a pegar, temos cada vez mais pessoas. Sim, há cada vez mais pessoas Este é a um dos fazer. países mundiais do canyoning, ninguém o sabe, não é? Mas temos agora em finais de setembro um encontro internacional de canyoning, finais de setembro, outubro, vêm pessoas de todo o mundo e já está esgotado, aquilo foi muito mal gerida esta oportunidade, não é? A ATA, a quem competiu, arranjar os lugares de avião, portanto, agiram muito tardiamente e sei que tem havido cancelamentos por causa de não haver meios para cá chegar, mas ainda vão vir muitas pessoas que vão propagandar a ilha depois. E o canyoning é uma atividade chamada radical, mas hoje em dia já não há nada de radical, como se costuma dizer, é só uma questão de equipamento. É uma questão de equipamento mesmo. É uma questão de equipamento e é um dos sítios mais seguros para se mandar de uma falésia abaixo e mais bonito as flores. Eu espero que esta nossa conversa seja uma conversa inspiradora. Inspiradora para quem é jovem, para quem tem na mão a possibilidade de mudar o destino desta ilha e para quem tenha vontade de trabalhar e de fazer a diferença. Pierre, muito obrigada. Obrigado eu. Felicidades, continua pela ilha e se calhar seremos todos desafiados este inverno a fazer diferente. Obrigada. Obrigado.